Queridos irmãos, nós estamos na última mensagem da nossa série Vidas em Jogo, e para essa última mensagem nós leremos Josué capítulo 24, versos do 14 ao 15, um texto absolutamente conhecido por nós, mas que nunca é demais explorarmos esse texto. O desafio que nós temos todas as vezes em que uma exposição vai ser feita em um texto muito conhecido, é nós nos fecharmos achando que já sabemos tudo a respeito do texto. Mas a palavra do Senhor é viva e eficaz, e ela nos traz algo novo sempre. Talvez não seja um ensino novo, mas pode ser algo que vai ser aplicado diretamente ao seu coração hoje. Portanto, ouça com fé a leitura da palavra do Senhor, que também estará projetada aqui para você. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Nós, como estamos falando desde o início dessa série, estamos fazendo uma espécie de trocadilho com a Copa do Mundo. Estamos aí agora, até aqueles que não tinham empolgação estão olhando o Brasil, o último jogo, falando: opa, mas será? Agora a gente pega o Japão, a chave não está tão difícil assim. A gente começa a se empolgar, a conversar sobre isso. É o assunto que rodeia o nosso país, o país do futebol. Não à toa, até as pessoas que não gostam, a Copa do Mundo é um momento especial. Nós estamos usando ela apenas como pretexto para falar sobre algo ainda mais especial, que são as nossas famílias. E nós chegamos, nesta mensagem de hoje, no apito final da série Vidas em Jogo. Durante este torneio, esse curto torneio que nós tivemos de 4 domingos, que foi um torneio espiritual, nós vimos que a família é o time que Deus escalou para manifestar a sua glória aqui na terra. A família é extremamente importante no plano do Senhor. Nós começamos na defesa, protegendo o casamento contra os ataques do adversário. O casamento que é a base onde é construída toda a família. Passamos pelo treinamento intensivo dos filhos no centro de treinamento do lar, onde tudo acontece. E aperfeiçoamos a nossa comunicação tática, para que não houvesse falhas no entrosamento entre os jogadores dentro da nossa casa. Falamos na semana passada sobre a importância e o desafio de uma comunicação eficaz dentro de casa. Agora, com o troféu da fidelidade divina diante de nós, Josué, o grande capitão aqui já veterano nesse texto que nós vimos, convoca o time para a preleção, para aquela palestra de início de jogo mais importante da sua história. Josué, nesse momento do texto, está no fim da sua carreira, mas ele não entrega a braçadeira de capitão sem garantir que o time conheça o verdadeiro dono do clube. Quem é que manda em tudo aqui? É isso que Josué queria ali. Então ele não fala apenas como um general que conquistou o campo de batalha, mas ele fala também como um servo que sabe que cada vitória foi um presente gracioso do Senhor. Se você ler o Pentateuco, tudo o que o povo de Israel passou saindo do Egito rumo à terra prometida, aqui eles estavam ali para entrar na terra prometida, você sabe que as batalhas eram ganhas pelo Senhor e não pelas pessoas. O clima em Siquém, onde esse texto foi falado, onde Josué chamou a multidão para falar essas últimas palavras, é um clima de final de Copa, porque todo Israel estava ali, reunido diante de Deus, para ouvir as diretrizes que definirão a vida da nação nas próximas gerações. Eles vão entrar na terra prometida, e agora? Como viver?
O que nós faremos? Como trabalhar? Quais são as ordens do Senhor? Como praticar aquilo que foi dito em Êxodo e Deuteronômio acerca da lei do Senhor? Como fazer os sacrifícios de Levítico? Como colocar tudo isso em prática agora? Praticar a missão não é apenas um esquema de jogo de domingo de sol, mas é a dedicação total da vida ao capitão da nossa salvação. E o que Josué faz é nos desafiar a olhar para o retrospecto de tudo que Deus já fez por nós ao longo da nossa vida, os livramentos, a provisão e aquelas vitórias improváveis, aquelas que você olhava e falava, isso aqui não dava para fazer sem o auxílio do Senhor. E Ele nos chama a olhar para isso, para que a nossa resposta seja uma resposta de serviço leal e incondicional ao Rei dos Reis e dono do clube. Então a missão da família é entrar em campo todos os dias, porque a nossa vida é uma final mesmo. Todos os dias nós tomamos decisões, nós conversamos, nós gastamos o nosso dinheiro, gastamos o nosso tempo, ensinamos os nossos filhos, obedecemos ou não os nossos pais. E a família deve entrar em campo não para buscar a sua própria glória, o seu próprio conforto acima de tudo, mas para servir aquele que nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Então, depois de ter visto sobre a defesa do casamento, sobre o treinamento dos filhos e sobre a comunicação, o tema da nossa última mensagem é praticando a missão. Como agora colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. E nós veremos em resumo que o futuro da família é decidido por quem ela serve. O futuro da família é decidido por quem ela serve. E em primeiro lugar, veremos que servir ao Senhor exige um coração inteiro. Crianças estão prontas para desenhar aí? Posso contar com vocês? Eu quero que vocês desenhem vocês mesmos, vocês mesmas, com uma camisa de time escrito Jesus atrás. Tá bom? Ô Bia, não pode ser a camisa do São Paulo, hein? É a camisa do time de Jesus agora, tá bom? Uma camisa de time escrito Jesus nas costas. Meus irmãos, o texto de hoje se situa em uma cerimônia de renovação da aliança que foi dada a Deus por Moisés. E eles estão ali em Siquém, um local que tem profundas raízes históricas, onde Deus primeiro prometeu a terra a Abraão. Foi ali que tudo começou. Então nós lembramos do Sinai, onde a lei foi dada a Moisés, mas aqui Josué foca na aplicação prática dessa lei para a nova geração que irá habitar na terra prometida. Tudo que vocês ouviram dos pais de vocês, vocês precisam praticar. Como é que vocês vão praticar essas coisas? E ele começa, Josué, com a instrução tática que exige do povo temor ao Senhor. Ele começa com um imperativo, com uma ordem, dizendo: tema o Senhor. Isso porque o temor do Senhor é algo essencial para que nós tenhamos uma vida verdadeira de fé. Não é aquele temor de um servo com medo daquele que o subjuga de forma cruel, mas é uma reverência amorosa de um filho para um pai. Uma reverência de quem reconhece a santidade e a majestade infinita de Deus, assim como nós lemos em Apocalipse 4 e Apocalipse 5 no culto de hoje. Tudo que nós lemos foi para evidenciar a grandeza, majestade, santidade do nosso Deus. Por isso nós precisamos temer a esse Senhor. E é a consciência de que estamos jogando diante de um Deus que é santo e zeloso pela sua própria glória. Por isso, por esse Deus, nós precisamos temê-lo de todas as formas, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós. E o serviço exigido por Josué aqui deve ser feito com integridade e com fidelidade. Então veja, tema ao Senhor, mas não de qualquer forma. Tema ao Senhor com integridade, com fidelidade. E quando nós olhamos o termo hebraico para integridade, sugere também a palavra sinceridade, completude, perfeição. Temam ao Senhor com tudo o que vocês são,
com tudo que passa pelo pensamento de vocês, com todas as suas atitudes, com todas as suas palavras. Isso porque Deus não aceita um jogador que atua de forma fingida, mas que tem o coração longe das diretrizes do técnico. Eu não lembro de qual time agora, mas eu lembro de uma entrevista coletiva de um jogador que foi contratado por um time e ele disse na sua primeira entrevista assim: eu vou dar o meu máximo aqui para poder ir para um time maior. Ele acabou com o time dele ali, né? Ele estava ali, mas o coração dele já era mirando outra coisa. Muitos jovens se perdem porque eles começam a jogar no Brasil já mirando a Europa. Antes mesmo de serem formados como jogadores, eles já estão olhando para outra coisa. O que o Senhor quer de nós é o coração inteiro aqui. Porque se nós estivermos aqui de corpo presente, ou para mostrar para as pessoas que nós estamos aqui, isso para Deus não vale de nada. Nós precisamos temer o Senhor de todo o coração, com integridade e com fidelidade. E servir é a palavra-chave que aparece repetidamente em todo esse capítulo. Nós lemos apenas 2 versículos, mas se você puder, na sua casa, leia Josué capítulo 24, e você vai ver como o serviço é algo que está sendo convocado para o povo o tempo todo. O que liga tanto o culto, a forma litúrgica de adorar a Deus daquelas pessoas, como a conduta diária de cada um em sua família. As pessoas são chamadas a servir ao Senhor na integridade do seu ser. E esse serviço, o serviço a Deus, abrange todas as áreas da vida, inclusive a criação dos filhos, a administração do lar, em todos os sentidos, no sentido de tempo, de recursos. É transformar o cotidiano em um ato de adoração. É nos lembrar que nós não adoramos a Deus apenas quando estamos aqui na igreja, mas nós adoramos ao Senhor quando acordamos e nos rendemos a Ele logo no começo do dia. Quando nós colocamos os nossos planos, submetemos os nossos planos aos planos do Senhor para nós. Quando nós trabalhamos com empenho, mesmo quando o nosso patrão não está vendo, porque nós sabemos que o nosso trabalho, em última instância, é para o Senhor e não para o nosso patrão. É quando nós usamos o nosso dinheiro com responsabilidade. É quando nós nos doamos às outras pessoas. É quando nós oramos pelas pessoas. Em tudo isso, nós mostramos um cotidiano de adoração. E o fundamento para este serviço não é o esforço nosso, o esforço humano, para ganhar esse campeonato, mas é gratidão pelo que Deus já fez. Nós não sabemos quem vai ganhar a Copa do Mundo. Embora quando a gente assista jogo da França, a gente olha e fala: rapaz, eu acho que ali acho que vai ser difícil. Mas isso é só uma previsão. Na última Copa a gente achava que a França ia ganhar. E infelizmente, para todos os brasileiros que se prezem na vida, a Argentina ganhou. E se você não concorda comigo, desculpa, você está errado. Mas tirando a brincadeira de lado, nós temos uma previsão da Copa do Mundo, não sabemos qual vai ser o seu final. Mas nós sabemos qual é o final do campeonato da nossa vida. Porque ele já foi ganho por Cristo. Então, o que nós temos que fazer é servir ao Senhor por gratidão pelo que Cristo já fez, e não achando que com as nossas mãos nós conquistaremos esse favor do Senhor, porque nunca vai acontecer. O retrospecto histórico apresentado nos versículos anteriores mostra que o Senhor foi quem tomou a iniciativa de redimir o seu povo, dando ao seu povo vitórias que eles não poderiam conquistar sozinhos. E é por isso que praticar a missão exige uma postura de submissão total à voz do Senhor. Nós precisamos nos submeter a Deus. O time da família deve estar sintonizado com as instruções da palavra, sabendo que o sucesso da missão depende exclusivamente da presença da graça do nosso capitão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro servo que serviu ao Pai com absoluta perfeição, algo que você e eu, pecadores que somos, jamais poderíamos fazer. Cristo entrou no campo da história,
obedeceu a todas as ordens táticas do seu treinador e venceu o pecado por nós, para que hoje, você e eu, pudéssemos servir a esse Deus, não por medo de sermos derrotados pelo time adversário, mas pela alegria da vitória que Ele, Jesus, já conquistou na cruz por nós. Então, meus irmãos, servir ao Senhor exige um coração íntegro, inteiro, mas em segundo lugar, um coração inteiro rejeita outros senhores. Um coração inteiro não quer ter outros deuses além do Senhor. Agora, crianças, eu quero que vocês desenhem uma estátua de ouro dentro de uma lixeira, tá bom? Uma estátua de ouro dentro de uma lixeira. Neste momento do texto, Josué recorda que os antepassados de Israel, como Terá, que era o pai de Abraão, que nós estamos estudando lá no nosso estudo bíblico de quarta, serviam a outros deuses além do rio Eufrates e também no Egito. Então, mesmo após as vitórias, o perigo da idolatria ainda rondava o acampamento, ameaçando a pureza do time do Senhor, do time de Israel naquele momento. E o comando, por esse motivo, é um comando firme, um comando incisivo: joguem fora os deuses. Meus irmãos, isso requer radicalidade. Você não pode flertar com outros deuses, você tem que abandonar tudo que se torne um ídolo no seu coração. Praticar a missão exige que o vestiário da nossa vida esteja limpo de qualquer tipo de mascote ou de superstição que queira ocupar o lugar central que é só do Senhor. Nós não podemos levar para o campo da família os ídolos que os nossos pais, que a cultura ao nosso redor adoram. A minha casa, quando era criança, tinha de tudo que vocês possam imaginar. Tinha arruda, tinha 2 moedas num cinzeiro com Buda virado para trás, tinha elefante, tudo que vocês possam imaginar. Era uma bagunça só, vários ídolos. Mas tinham outros ídolos, os ídolos do coração, que são mais perigosos, que são mais difíceis de identificar e que estão mais apegados a nós, e por isso nós temos mais dificuldade de largar do que pegar um cinzeiro com 2 moedas e jogar fora. É mais difícil. E Josué menciona os deuses além do Jordão e além do Egito, para mostrar que a idolatria é uma tentação que nos persegue desde a nossa origem. E isso porque nós nascemos pecadores, e dessa forma o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós fazemos dos nossos filhos ídolos, do nosso time de futebol ídolo, do dinheiro ídolo, das amizades ídolos, do casamento ídolo, do nosso corpo ídolo, tantas coisas que são boas em si, mas que podem se tornar ídolos na nossa vida. Então, meus irmãos, a missão da família envolve identificar, em primeiro lugar, os seus ídolos e descartar tudo aquilo que depositamos nossa confiança e nossa esperança que seja fora do Senhor Deus. Se o seu serviço te traz a segurança de que você vai ser sustentado por Ele, olha, peça ao Senhor para te abrir os olhos, porque você só trabalha porque o Senhor te deu inteligência e força, saúde para que você trabalhasse, e de uma hora para outra você pode perder o emprego. O seu sustento vem do Senhor, a sua saúde vem do Senhor, a sua família vem do Senhor. A santidade de Deus exige exclusividade. Não tem como, Deus não divide a sua glória com ninguém. E quando nós olhamos para os tratados de aliança antigos do tempo de Josué, os senhores que deixavam pessoas serem seus servos, sujeitos a eles, não permitiam que os seus servos servissem a outros senhores, nem os senhores terrenos, nem os donos de escravos permitiam que o seu escravo servisse a outra pessoa. O meu é o meu escravo pessoal. Da mesma forma, o Senhor não aceita dividir a atenção da nossa família com ídolos modernos como o dinheiro, como o lazer desenfreado, porque nós vivemos na época do entretenimento, que nós precisamos estar o tempo todo nos divertindo. Não podemos mais ter um momento de tédio, não podemos mais ouvir não. Então, o lazer de hoje, o entretenimento, é um ídolo, ou
a busca desenfreada por aprovação social. Eu preciso ser aceito diante das pessoas que me cercam. Jogar fora esses deuses é um ato de arrependimento verdadeiro e contínuo, porque a vontade de ir lá no lixo e pegar é grande. Então você tem que excluir da lixeira, para não ter como restaurar mais. Jogar fora de fato. Não é apenas uma limpeza superficial, mas é inclinar o coração ao Senhor. A família precisa estar sempre alerta para que as práticas e valores do mundo não se infiltrem de forma nenhuma nas táticas do lar, porque essas práticas corrompem nossa identidade como povo de Deus. É por isso, meus irmãos, que tantos são os ataques do inimigo contra a família, porque se a família estiver cercada da palavra de Deus, nada consegue penetrar essa família. É por isso que o próprio Karl Marx falava sobre o ataque à família, porque é a estrutura mais sólida que existe. E você é chamado a proteger a sua família, para que ela não se corrompa com os valores do mundo. E a advertência de Josué é um lembrete que o pecado da idolatria traz consequências graves, severas para toda a comunidade. Como nós vimos no caso de Acã, que foi punido, e a desobediência dele afetou não somente ele, mas afetou o rendimento de todo o time. E a missão da família é justamente proteger uns aos outros da contaminação espiritual que o mundo traz para nós. No Evangelho, vemos Cristo purificando o templo, lançando fora aqueles que faziam da casa de Deus um mercado. Lembram disso? Jesus fazendo um chicote e expulsando ali. Da mesma forma, Ele nos enviou o Espírito Santo para habitar em nós, capacitando-nos a identificar e a lançar fora os ídolos do nosso coração que Cristo já derrotou em sua vitória na cruz. É nele que nós podemos olhar para aquelas coisas que são tão atraentes para nós e deixá-las de lado por Cristo. Então, meus irmãos, servir ao Senhor exige um coração inteiro. Um coração inteiro rejeita outros senhores. E por fim, quem rejeita outros senhores, decide viver para Deus. Crianças, o último desenho que vocês vão fazer é de uma casa. Casa é muito fácil, né? Até eu sei desenhar uma casa. Uma casa com o nome Senhor escrito na porta, tá bom? Com todas as letras maiúsculas. Senhor, uma casa com o nome Senhor escrito na porta. Então, meus irmãos, após Josué apresentar o retrospecto das obras de Deus e também exigir a purificação do povo naquele momento de renovação da aliança, ele coloca diante deles o grande desafio da escolha, tanto pessoal como familiar. Josué, neste momento, já havia recebido a herança da sua própria tribo, e agora ele fala como um líder que vai exemplificar o que prega, que não apenas diz, mas que faz aquilo que diz. Ele apresenta uma escolha que, na verdade, expõe a loucura de qualquer outra opção. De um lado, nós temos deuses impotentes de antepassados, ou deuses dos amorreus, que foram derrotados pelo Senhor, porque afinal de contas, eles não são deuses de verdade. Eles são coisas criadas pelos humanos. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. A escolha hoje, quando Josué diz escolham hoje, mostra a urgência, assim como nós vimos de manhã para quem estava no culto da manhã. Porque a missão não pode ser adiada. Nós não podemos deixar para amanhã, porque o amanhã pode não existir. Nós só temos certeza do dia de hoje. O tempo do jogo está correndo. Nós estamos no acréscimo, meus irmãos. E a resposta de Josué é o padrão para todo chefe de família. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Nós temos que ter isso em nossa mente o tempo todo, meus irmãos. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Josué assume a responsabilidade de ser o capitão do seu próprio lar, para que ele possa garantir que a sua família
seja escalada para o serviço de Deus, independentemente do que o resto do estádio escolha fazer. Olha, israelitas, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Isso é um posicionamento de quem crê de fato no Senhor. A escolha humana é uma resposta à escolha soberana do próprio Deus. Porque nós escolhemos servir ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu primeiro para a salvação, capacitando o nosso próprio coração a responder com fé e obediência. Por isso, a sua decisão é o resultado da graça que te atraiu para o time do Senhor. Ele nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso que você tem que fazer hoje é responder a esse Deus que já te vivificou, que já te ressuscitou espiritualmente. E Josué confronta aqui a graça barata e a autoconfiança excessiva do povo, trazendo um alerta que eles não são capazes de servir um Deus santo sem a sua ajuda. Quando o povo fala, nós vamos servir, ele fala, vocês não vão conseguir. Parece até estranho, né? Eu te convido a fazer algo, mas eu já te digo, você não pode fazer isso, tá? Ué, mas por que você está falando para eu fazer se eu não posso fazer? Esse é o paradoxo da palavra. O Senhor te chama a ser o mais santo que você puder, a lutar até a última gota de sangue, mas sabendo que mesmo assim, você ainda vai cair, porque você é pecador. E é por isso que nós precisamos dessa graça. A missão da família exige humildade para reconhecer que precisamos da assistência divina constante para que a gente possa permanecer fiel às ordens do técnico até o fim da partida, porque senão nós começaremos bem, mas depois de um tempo nós abandonaremos aquilo que o Senhor falou. Nós precisamos de Deus para obedecer, é por isso que oramos, é por isso que colocamos os joelhos no chão, e é por isso que falamos, Senhor, sem Ti, nós nada podemos fazer. E a afirmação de Josué, eu e minha casa, sublinha aqui o princípio da solidariedade familiar na aliança do Senhor, a aliança que envolve todos os membros da família. A missão não é uma missão apenas individual, é uma missão corporativa. Os pais têm a tarefa de liderar os seus filhos na prática da missão, criando dessa forma um ambiente em que o serviço a Deus seja o objetivo supremo de todos os membros do time da nossa família. É como você pensar em um jogador de futebol que é contratado por um grande clube, mas continua usando a camisa do seu antigo time rival, e ainda tenta seguir as táticas de um treinador que ele teve anos atrás. Faz sentido? Imaginou, Fabião? Chega lá no Corinthians, o cara com a camisa do Palmeiras. Não, vou jogar aqui no Corinthians agora. Começa o hino nacional, ele, Palmeiras, meu Palmeiras. Ué, tem alguma coisa estranha acontecendo, não é verdade? Esse jogador nunca vai ter um bom rendimento, porque o compromisso desse jogador está dividido, e ele não respeita a autoridade do seu atual capitão, ele não respeita o time que ele atua. Quando nós pensamos em praticar a missão, é como vestir de verdade a camisa do reino de Deus, de forma definitiva. Nós não colocamos mais a roupa de quando nós não éramos do Senhor Jesus. Nós descartamos qualquer outro uniforme que nós já tenhamos usado no passado. Nós deixamos de lado as coisas que antes nos faziam bem para fazer a vontade do Senhor. O nosso lar é o campo em que nós demonstramos a quem realmente pertencemos. Se nós jogamos conforme o esquema do mundo, ou se nós somos fiéis às instruções do nosso capitão, Jesus Cristo. Quando você vai à casa de alguém, você percebe se essa pessoa de fato obedece ao Senhor, ou se ela vive como qualquer outro que ainda não foi encontrado por Deus. Agora, crianças, imaginem que vocês estão num time muito especial. Não é o Palmeiras, é outro, tá bom? Mais especial ainda que o Palmeiras. E que o capitão é o próprio Jesus. Imaginem isso.
Sabe o que significa praticar a missão, crianças? Significa em casa, na escola ou brincando, vocês tentarem fazer as coisas do jeito que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou para vocês, crianças? Falar a verdade, ajudar os pais de vocês, ser gentis com os amigos de vocês. Às vezes vocês vão querer jogar do jeito que vocês querem, sendo teimosos, mas aí o capitão de vocês, que é Jesus, vai dar para vocês o manual do time, que é a Bíblia. Por isso vocês precisam conhecer a Bíblia, crianças, porque a Bíblia ensina para vocês as melhores jogadas da vida de vocês. Então vocês precisam se lembrar, crianças, que vocês já fazem parte do time de Deus, mesmo sendo tão novas como vocês são. Então a missão de vocês é mostrar para todo mundo como é bom ter Jesus como técnico da sua vida. Não se esqueça disso, criança. Mas para todos nós, Jesus é aquele que no deserto fez a escolha definitiva de servir apenas ao Pai. Ali, o Senhor Jesus rejeitou todos os reinos do mundo que foram oferecidos pelo tentador. E nós, ao estarmos unidos a Cristo, nós somos beneficiados pela decisão perfeita dele. A decisão perfeita de Jesus fundamenta a nossa própria decisão. E ele, o próprio Jesus, nos concede forças para dizer todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, para que nós não nos esqueçamos, servir ao Senhor exige um coração inteiro. Um coração inteiro rejeita outros senhores. E quem rejeita outros senhores, decide viver para Deus. Por isso, eu quero te fazer alguns convites. E em primeiro lugar, decida hoje quem governará a sua casa. Josué não deixou espaço para neutralidade. Toda família serve a alguém, ou ao Senhor, ou ao adversário. E ao longo dessa série, nós aprendemos que os ataques contra o casamento, a formação dos filhos e a comunicação do lar são, na verdade, uma disputa pela lealdade do nosso coração. E é por isso que a pergunta mais importante não é quanto dinheiro temos, quantos problemas nós enfrentamos, ou quão organizada está a nossa rotina em nossa casa. Mas a pergunta principal é: quem ocupa o trono da nossa vida? Quem ocupa o trono? O futuro da família é decidido por quem ela serve. Mas em segundo lugar, examine os ídolos que disputam o seu coração. Nem sempre os falsos deuses aparecem na forma de imagens ou de religiões pagãs. Muitas vezes eles se apresentam como sucesso, conforto, entretenimento, trabalho, redes sociais, aprovação das pessoas ou qualquer outra coisa que receba mais atenção do que Deus. Uma família que está praticando a missão aprende a identificar aquilo que enfraquece a sua comunicação com o Senhor e, pela graça de Cristo, lança fora tudo que ocupa o lugar que pertence somente ao Senhor. Assuma a liderança espiritual do seu lar. Josué não falou apenas da sua fé pessoal. Ele declarou: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Pais, mães, avós, responsáveis foram chamados por Deus para conduzir as suas famílias na direção da palavra do Senhor. O que significa orar juntos, ensinar as Escrituras, participar da vida da igreja e criar um ambiente onde Cristo seja amado, obedecido e exaltado por todos da sua casa. A transformação de uma casa normalmente começa quando alguém decide dar o primeiro passo em direção à obediência. Pratique diariamente o que aprendemos nessa série. Defenda a fé quando ela for atacada. Treine os seus filhos nos caminhos do Senhor enquanto há tempo.
Aperfeiçoe a comunicação para que a graça de Deus seja ouvida dentro da sua casa. E viva cada dia, com a consciência de que a sua família foi chamada para refletir Cristo ao mundo. O Evangelho, meus irmãos, não foi dado apenas para ser conhecido, ele foi dado para ser vivido nos nossos relacionamentos mais próximos. Nós temos que viver o Evangelho. E por fim, olhe para Cristo e renove o seu compromisso com Ele. Se existe esperança para as nossas famílias, ela não está na nossa força, na nossa sabedoria, na nossa disciplina, ela está em Jesus, no Senhor que muda tudo, no Senhor que transforma tudo. Ele é o capitão perfeito que nunca falhou, o Filho obediente que venceu onde todos nós fracassamos. Ele é o Salvador que continua transformando pecadores pela sua graça. Então, meus irmãos, ao final dessa série, nós devemos responder com fé renovada, com convicção profunda: eu e a minha casa serviremos o Senhor. Tudo isso é possível por aquele que se fez pão, vinho, por aquele que foi esmagado na cruz por nós.